que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha, de civis você refere-se a bandidos? Perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, Perdão. eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas a minha aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, aqueles bandidos no chão, fardados... Perdão a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Tudo bem, sem problema. Tá ok. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante. Perfeito. Porque é o seguinte, infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu estou trazendo aqui, até porque o senhor se surpreenderia, mas eu quero trazer aqui uma visão de argumentos que estão na sociedade, Rodrigo. Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando conceito. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo, os jornalistas que pesquisam, chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. Infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOPE tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. Deputados de esquerda pedem a prisão preventiva do governador Cláudio Castro. Eu assisti esse vídeo de indignação da ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, atual deputada federal do PT, e eu já começo o vídeo dizendo que eu tenho muita admiração e respeito por ela, uma das poucas governadoras do estado que não foram presas nas últimas 2 décadas. Então, por isso só, ela já recebe meu respeito, admiração e carinho. Benedita da Silva fala que na gestão dela como governadora, ela foi governadora por 9 meses, a polícia atuava com inteligência e planejamento. E ela diz que diversos bandidos foram presos sem que armas fossem sequer disparadas. Eu fiquei 9 meses como governadora do estado do Rio de Janeiro e peguei Fernandinho Beiramar e também o Elis Maluco, sem dar um tiro na comunidade. 4 anos não dá para fazer, não? Não dá para usar a inteligência, o planejamento e ter uma estratégia? Eu vou aos números do ISPE de 2002, período em que a Benedita da Silva foi a governadora por 9 meses. Você pode checar lá na página do ISPE. 2002, a polícia do Rio de Janeiro matou 1.195 suspeitos. O maior número de mortes da série histórica até então. O governo da Benedita da Silva, onde ela escolheu o comandante da polícia, onde ela escolheu os delegados, os coronéis, foi o momento de maior letalidade da série histórica do Rio de Janeiro. Foi quando a polícia mais matou. Muito diferente do relato que ela faz indignada, né? Agora vamos a 2001, um ano antes, governador Antony Garotinho. A polícia matou 772 suspeitos. Muito menos que 1.195 do ano da Benedita. Eu considero sim que a Benedita ficou governadora por 9 meses, tá? Ela assumiu no dia 1º de abril. Agora vamos aos números da atualidade. O último número divulgado pelo ISPE da série histórica, né? Inclusive o governo Cláudio Castro, é um número que está consolidado, tá? 2024, a polícia matou 699 suspeitos. Quase metade do número da Benedita. Então, o que a governadora Benedita diz, indignada, emocionada, não é verdade. Vamos abandonar a política, as emoções, as paixões, né? E vamos aos números. Os números são do ISPE. Vai lá e dá uma checada. A propósito, hoje, no Brasil também, a polícia que mais mata é uma polícia do PT. É do governador Jerônimo, na Bahia.
e ninguém fala absolutamente nada, ninguém pede a prisão do Jerônimo, né? Bom, é a finalização e você também pode checar essas informações na matéria do jornal Estado de São Paulo, do dia 26 de dezembro de 2002, onde uma jornalista corajosa afirma que na série histórica a polícia da Benedita foi a que mais matou. Lamentável, viu? Vamos checar as verdades. A ação violenta da polícia do Estado não deslegitima a necessidade do combate ao crime organizado. Ninguém está dizendo que o crime tem que ser combatido com flores. Pelo contrário, com ação, com inteligência. Você falou que isso foi uma ação violenta. Foi uma ação proporcional à reação que os criminosos tiveram à incursão dos policiais. Os policiais trabalharam com inteligência, com planejamento e com a reação, com o enfrentamento. Muitas vezes eu ouço esses especialistas de internet e esse pessoal da esquerda dizendo que não se faz política pública, não se faz combate ao tráfico com enfrentamento, com conflito, e sim com inteligência. Eu gostaria de saber qual é o tipo de inteligência que ele se refere. A inteligência teve. Essa foi uma investigação que teve 1 ano de um trabalho de coleta de provas, de todo tipo de escuta telefônica, de identificação de onde estavam essas pessoas. E quando tem esse tipo de inteligência, serviço de inteligência, quanto mais inteligência tem em áreas conflagradas, quanto mais conflagrada tem, maior será o conflito, maior será o enfrentamento. Porque nesses locais onde há grandes chefões do tráfico, como o DOCA, por exemplo, que estava dentre essas pessoas que estava sendo procurado, eram 100 mandados de prisão, dentre eles 70 do Rio e 30 do Pará, para você ter uma ideia de como realmente o Rio de Janeiro se tornou um grande bunker, um grande resort de criminosos. Quando eles estão nesses locais, é evidente que os soldados do tráfico, eles reagem para proteger o chefão, tanto que o DOCA conseguiu se evadir. O DOCA, que é uma das grandes liderança do Comando Vermelho, ele conseguiu se evadir porque os demais, eles fizeram um enfrentamento para protegê-lo. Então teve inteligência sim, tanto que eles identificaram que os 100 estavam naquela comunidade. E por isso que foi necessário ir até lá. Como que você vai prender uma pessoa e que você sabe onde ela está, se há uma reação, se há uma injusta agressão armada por parte daquele grupo contra a vida dos policiais? Os policiais têm que, evidentemente, reagir para fazer a execução da lei, para fazer a execução dos mandados de prisão. Então teve, sim, inteligência. Teve planejamento? Teve planejamento. Sabe por quê? Porque no momento que os policiais foram até o local, para que não houvessem vítimas civis nas favelas, porque eu disse aqui para você, 97% dos moradores das favelas são pessoas de bem, pessoas que não aguentam mais viver sob o jugo do crime organizado, desses faccionados terroristas que impõem medo e terror a essas pessoas, impõem suas próprias leis. Apenas 3% fazem parte das facções do crime organizado. Então, eles fizeram com que houvesse toda uma expulsão desses criminosos para a mata, tirá-los ali da comunidade, tirá-los ali de onde tinham as residências para que não houvessem vítimas civis, inocentes. E a partir da mata, eles tinham uma escolha, se entregar ou reagir. E eles preferiram o pior caminho. Esses criminosos não são criminosos comuns, estavam fardados, estavam com roupas camufladas, roupas de guerra, para poderem estar se misturando à mata. Eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam ter um enfrentamento, então eles são treinados para isso, com armamento pesado. Nós vimos aí drones não tripulados soltando bombas. Eles fizeram esse enfrentamento porque quiseram. Então não há como responsabilizar a polícia por uma reação que foi feita em legítima defesa. Houve inteligência, planejamento e enfrentamento. Bom, quem disse que quem cortou a cabeça não foi o pessoal lá que foi buscar o corpo? Segundo lugar, então, eu estou fazendo uma indagação aqui também. Quem disse que foi a polícia que cortou a cabeça dele? Segundo lugar, para quem não sabe, eu vou dar uma notícia aqui em primeira mão. Como eu falei ontem na coletiva, nós instauramos inquérito para apurar o crime de fraude processual pela remoção indevida e ilegal desses corpos, né, que estavam todos com roupas táticas camufladas, que a gente chama de roupa guinle, ou seja, que é para se camuflar em áreas de mata, e chegaram lá todos de cueca, como se houvesse um passo de mágica. Então, nessa investigação, nós já detectamos que alguns veículos utilizados foram veículos roubados, ou seja, muitos marginais que fizeram a remoção desses corpos. E aí, com certeza, certamente, isso eu posso afirmar para você, podem ter feito novas lesões nos corpos. Inclusive, a gente vai expandir essa investigação para apurar também o vilipêndio a cadáver, né, que é um outro tipo de crime, e justamente eles podem até ter feito isso aí, justamente para chamar a atenção da imprensa, como justamente nessa pergunta que você está fazendo.